Aula da tarde, então agora acontecendo a parte 2, né? Vamos dizer assim, a parte 1 da aula, que seria a aula que seria da manhã. Vamos para a parte 2. A parte 2 a gente vai tratar, não é uma aula tão extensiva, porque é algo bem rápido e bem fácil e simples de se pegar. A gente vai estar tratando basicamente das taxas de juros. Tá? A gente vai estar tratando das taxas de juros. Taxas de juros de onde? Do Banco Central. De onde é o bendito algoritmo que a gente opera, pessoal? De onde é o bendito algoritmo que a gente opera? Letra A, bancos normais. Letra B, Caixa Econômica Federal. Ou letra C, Banco Central? Lógico que é Banco Central. Tá? O IPDA, nós acreditamos que é um algoritmo do Banco Central. Então, dito isso, se ele é algoritmo do Banco Central, e a gente está partindo dessa premissa macro, a gente está entendendo o quê? A gente está entendendo... Deixa eu hidratar a garganta aqui, tô meio gripado. A gente está entendendo a premissa de que se eu tenho acesso às taxas de juros e eu entendo as taxas de juros, eu sei um pré-requisito quantitativo. Pensa comigo aqui que eu tenho duas questões no mercado. Eu tenho o quesito qualitativo e eu tenho o quesito quantitativo. Todas essas 2 horas que eu dei para vocês de aula, trata-se de um quesito qualitativo. Por quê? Porque vocês viram que grande maioria dos senhores, quando iniciou a leitura ali dos swings, certo? Grande maioria dos senhores, quando iniciou ali a leitura dos swings, os senhores estavam em uma leitura qualitativa. Os senhores conseguem observar que, na grande maioria das vezes, quando os senhores estavam pensando em vender, eu já estava comprado. Na grande maioria das vezes, quando os senhores estavam pensando em comprar, eu já estava vendido. Por quê? Trata-se de uma questão qualitativa. Vocês estavam qualificando de um jeito. E eu já estava qualificando de outro jeito. Os senhores estavam qualificando de um jeito. E eu estava qualificando de outro jeito. Nessa semana, se vocês prestarem atenção. Nos pontos, basicamente, onde tinha alguém comprando, eu estava vendendo. Eu acho que alguém até comentou lá no grupo, onde uma pessoa estava vendendo, eu estava comprando. Onde outra pessoa estava comprando, eu já estava vendendo. Por conta do quê? Dessa qualificação mais aguçada. Onde vocês estavam qualificando em estruturas desatualizadas, eu já estava no swing mais recente. Quebrado, eu já estava lá surfando. É qualitativo. Alguém analisa qualitativamente de um jeito, outro alguém analisa qualitativamente de outro jeito. Já isso aqui que a gente está tratando é quantitativo. Não tem como a gente dizer assim, ó, eu colocar um 6, ó, vamos lá. Não tem como eu colocar um 6 aqui e dizer para vocês que é um 6. Por quê? Porque se eu viro isso daqui de cabeça para baixo, não tem como girar, né? Deixa eu desenhar aqui, então. Vamos lá. Não tem como eu girar, então vamos fazer aqui. Então, eu tenho que colocar um parâmetro inicial, tá? Por quê? Eu tenho que colocar um ponto de partida inicial, tanto para quantitativo, tanto para qualitativo. E o ponto de partida inicial para o qualitativo, os senhores aprenderam hoje. Swing mais recente quebrado. Swing mais recente quebrado. Swing mais recente quebrado. Para um ponto de partida quantitativo, não tem jeito. Isso aqui é qualitativo. Isso aqui é um 6. Mas possa ser que alguém chegue e pegue essa folha, gire, e outra pessoa... Não, isso aqui não é um 6 não, pô. Isso aqui é um 9. Isso aqui é um 9. Não é um 6, é um 9. Não é um 9, é um 6. Não é um 6, é um 9. Aí fica nessa discussão sobre guerras que não precisam ser discutidas.
Quando a gente chega, não, vamos partir do pressuposto de colocar um ponto de partida inicial. Vamos colocar um chão aqui. E vamos colocar um chão aqui. Na folha. Então eu desenho 6, coloco um chão aqui. Eu entendo que, se eu colocar isso de cabeça para baixo, o chão está em cima no teto. Então está errado. Então eu sei que aquilo é um 6. Eu entendo que, se eu pego esse 9 aqui com o chão aqui e coloco de cabeça para baixo, não é um 6, é um 9. Porque o chão está aqui. Eu tenho onde apoiar meus pés. É o chão, é o ponto de partida. Esse ponto de partida não é visto na quantitatividade, porque já é algo pré-fixado. A gente tem que delimitar um ponto de partida para algo qualitativo, que é o que a gente está fazendo nas cartas, que é as atualizações que eu estou passando para vocês, de leituras. Tá? Então, hoje eu coloquei o quê? Coloquei um chão para vocês. Ó. O chão é esse. É o swing mais recente quebrado. É o swing mais recente quebrado. O swing mais recente quebrado é o ponto de partida para vocês. É para onde vocês vão dizer, não, isso aqui é um 6. Por quê? Porque o chão está aqui. Não, isso aqui é um 9. Por quê? Porque o chão está aqui. A quantitatividade já não precisa disso. Por que a quantitatividade não precisa disso? Porque são números. Contra números não há argumento. Contra números não há argumento. É aquilo, pronto, acabou. Tá? Então, a perspectiva macroeconômica, pessoal, ela precisa começar com as taxas de juros do Banco Central. Tá? A perspectiva macroeconômica, ela precisa começar com as taxas de juros do Banco Central. Eu não estou aqui para ensinar vocês a serem meros analistas de gráficos. Porque analisar gráfico por analisar gráfico, qualquer um faz. Suporte, resistência, LTA, LTB. Eu estou aqui para ensinar os senhores a serem profissionais nessa área, ao ponto de que quem já tem uma faculdade, um superior, e quiser fazer um CNPI para trabalhar em banco, alguma coisa do tipo, os senhores têm um embasamento de entender isso, tá? Os senhores têm um embasamento de entender isso, para chegar em um banco e entender o que é isso, para fazer um CNPI. E se vocês fazem um CNPI ou alguma coisa do tipo para trabalhar em algum banco, utilizando o que eu estou ensinando para vocês aqui, cara, é fora da curva. O próprio Michael dá relatos que já ensinou para turmas de bancos o que ele, basicamente, ele desenvolveu ali. Tá? Claro, não um banco central, mas bancos ali pequenos. E concomitantemente, esses bancos ali alavancaram absurdamente. Tá? Então, quem tem uma faculdade aí e tal, quiser prestar um CNPI para pegar, para estar trabalhando lá na bolsa, assim, isso aqui é o ponto de partida inicial. Você tem que entender isso daqui. A taxa de juros. É algo que parece besta, mas não é besta. É algo que parece não servir, mas serve. Por quê? Quando você vai partir para um gráfico, você tem que entender tudo. Não só está ali o gráfico, pessoal. Tem outras coisas por trás disso. Então a perspectiva macroeconômica, ela precisa começar com as taxas de juros do Banco Central. Essas taxas de juros, elas são definidas para estimular ou instigar a inflação na economia de um país. Vocês têm que entender isso, tá? As taxas de juros de um banco central, elas são definidas para estimular ou instigar a inflação na economia de um país. Dito isso, o conceito da macroeconomia de longo prazo consiste em procurar um país com alta taxa de juros e pareá-lo com um país com baixa taxa de juros. Preste atenção nisso aqui. Vocês têm que procurar um país com alta taxa de juros e procurar um país com baixa taxa de juros. Eu estou ensinando vocês sobre Forex, quando eu falo isso. Mas quando vocês pegam a taxa de juros do país e entendem que a taxa de juros dele aumentou ou diminuiu, algo tende a estar acontecendo só pelaquela análise quantitativa da taxa de juros. Se a taxa de juros aumenta ou se a taxa de juros diminui, algo tende a acontecer. Tá? Então vocês têm que analisar a partir desse momento para vocês entenderem a perspectiva da moeda daquele país. Quando a gente combina como uma paridade de Forex, por exemplo, eu pego a taxa de juros
dólar e pego a taxa de juros do euro, eu tenho que fazer uma análise nessa taxa de juros. Eu tenho que entender o que está acontecendo em cada taxa de juros ali, para que eu possa, partindo desse pressuposto, fazer algo, tá? Então, quando a gente combina isso, a gente tem as paridades de Forex. Elas estão fundamentadas, elas estão preparadas para se fortalecerem em termos relativos em relação a todas as outras. Então, o que é que eu estou fazendo no Forex? Quando eu compro euro USD, eu estou dizendo que o euro vai se valorizar contra o USD. Quando eu compro o USD JPY, eu estou dizendo que o USD vai se valorizar e que o JPY vai cair. Quando eu vendo o USD JPY, eu estou dizendo que o dólar vai se desvalorizar e que o JPY vai subir. Entendam isso, tá? Sobre essa questão, quando vocês entendem isso das taxas de juros, vocês vão ver algo ali parafusando na mente de vocês. Vocês vão dizer, tô entendendo isso daqui, rapaz. Tô entendendo isso aqui da taxa de juros. Não vou ser mais enganado com isso, não. Tô conseguindo pegar qual é a visão aqui. Então, o inverso se aplica a países com pares baixos e altas taxas de juros. Quando a gente pega uma taxa de juro pequena e coloca na frente, e uma taxa de juro alta e coloca na segunda parte da moeda, é o inverso. O inverso se aplica com países com pares baixos, tá? Ou seja, baixo escalão de taxa de juros, e o outro país, a outra moeda, altas taxas de juros. Juntamente com um país com altas taxas de juros, esses pares, tá, seriam vistos como fundamentalmente propensos à fraqueza, em termos relativos em relação a de todos os outros. Então pensa comigo aqui. Quando eu estou no Forex, eu tenho duas paridades. Euro barra USD. Isso aqui é uma paridade de Forex. Eu tenho outra paridade. AUD USD. Vamos pegar só essas duas paridades aqui. Então, quando eu compro euro, eu estou dizendo que o euro vai subir e que o USD vai o quê? Vai cair. Quando eu vendo euro USD, eu estou dizendo que o euro vai cair e o USD vai subir. É isso que está acontecendo. Quando eu compro AUD JPY, AUD USD, eu estou dizendo que a AUD, que é a primeira parte da moeda, vai subir e o USD vai cair. Eu estou falando isso. Então, quando eu olho sobre isso, eu tenho que entender o quê? Quais são as taxas de juros que esses bancos centrais estão oferecendo. E quando foi a última atualização sobre isso? É onde vocês vão para um site chamado barchart.com. Barchart.com. Eu acho que é isso. Deixa eu só ver aqui. Não, barcharts.com não. Muito eu. Isso aqui é para ver outra coisa. É o Global Rates. Tá. Global Rates. É isso aqui, ó. Global-Rates. Global Rates. Então eu tenho que ir para o Global Rates. Eu tenho que entender o que está acontecendo no Global Rates. Então quando eu vou aqui para o Global Rates, eu venho aqui para o Interesse Rates. Nesse Interesse Rates, eu venho aqui, ó, Central Banks, bancos centrais. Clico neles. Ele vai me dar aqui, ó, uma lista de todos os bancos centrais possíveis ou mais influentes que a gente tem no mundo. Tá? Que a gente tem no mundo. Deixa eu traduzir isso aqui. Olha lá. Banco Central Americano, Banco Central Australiano, Banco Central do Brasil, Banco Central Britânico, Banco Central Canadense, Banco Central do Chile, Banco Central Chinês, Banco Central Tcheco, Banco Central Dinamarquês, Europeu,
húngaro, indiano, Israel, japonês, mexicano, Nova Zelândia, norueguês, polonês, russo, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul, sueco, suíço e turco. Todos os bancos centrais estão aqui, pessoal. Taxa de juros atual. Tá aqui, ó. É essa taxa de juros que a gente vai analisar. É a atual. Tudo bem? É a atual. A direção, se ela cai ou se ela sobe, a partir da última mudança que aconteceu. E qual era a anterior? Então, a anterior era 4,75. Em 18/12 de 24, houve uma mudança. Houve uma nova anunciação de taxa de juros. E essa taxa de juros fez o quê? Caiu. Foi para 4,50. Em 21/5/25, houve uma nova atualização sobre a taxa de juros do Banco Central australiano. Era 4,10, caiu para 3,85. Entendam isso aqui, tá? Então, como eu opero o mercado americano, o que é que eu tenho que entender? É o mercado americano. Então, vamos pegar aqui a última mudança do dólar. A última mudança do dólar se deu no dia 18 de dezembro. Ó. 18 de dezembro. 18 de dezembro. De um total de para 4,50. 4,50. Que é o que? É o dólar. USD. Então aqui eu tenho uma informação. Pensa comigo nessa paridadezinha assim, ó. Nessa paridadezinha aqui. Euro-USD, tá? Euro-USD aqui, ó. Primeira informação. USD. 4,50. Última mudança, 18/12. Vamos voltar aqui. Vamos pegar agora o Banco Central Europeu. Olha cá. Banco Central Europeu. A última mudança foi dia 17/4. Foi para um total de 2,40. E a moeda é o euro. Então aqui eu tenho uma informação. Ó. Olha lá. Nessa comparação aqui, o que é que eu tenho, pessoal? Eu tenho uma moeda com taxa de juros baixa frente a uma moeda com taxas de juros alta. Uma moeda com taxas de juros baixa frente a uma moeda com taxas de juros alta. Vamos mostrar para vocês aqui isso aqui, tá? Vou Shift S. Deixa eu colocar aqui. Deu Shift S para que a gente consiga tirar um print para a gente então entender. Euro-USD. Forex.com. Um dia. Ah, meu filho, me ajude, vá. Por que não está digitando? D. Pronto, agora foi. Euro-USD. Excluir. Excluir. Vamos entender quando foi que aconteceu, pessoal. Então, foi 18. Bem aqui. Então, no dia 18 de dezembro, onde a gente teve a mudança do Banco Americano, o Banco Central Europeu estava com 2,65.
2,65. Tá? 2,65. Ou seja, a minha taxa de juros que eu vou avaliar é o quê? É 4,50 para 2,65. Então é isso aqui, ó. 4,50 para 2,65. Dia 18 aqui, ó. O que é que tende a estar acontecendo aqui, ó? Para o euro USD, tá? Euro USD. Quem é a moeda que vem na frente? Lembrem lá, é o euro. Euro USD aqui, ó. A moeda que vem na frente é o euro. A taxa de juro dele, lá no dia que ocorreu essa mudança aqui para 4,50, estava um total de 2,65. Então, a partir dessa mudança aqui de taxa de juros, o que é que a gente vê numa perspectiva para o euro? O mercado caindo em uma desvalorização. Taxa de juros mais barata, bem aqui, taxa de juros mais altas. O que é que tende a estar acontecendo? O pessoal está vendendo euro para estar comprando USD, que é o que acontece todo um final de dezembro / início de janeiro, até perpetuar ali mais ou menos a quebra desse swing highzinho aqui, dia 15 de janeiro. Taxa de juros. É isso aqui. Então eu vou selecionar duas paridades. Estou selecionando uma paridade com taxa de juros baixa e uma taxa de juros alta. O que é comum que se aconteça aqui é que essa taxa de juros aqui, inicialmente ela caia. Essa taxa de juros aqui, essa moeda, inicialmente ela caia. Por quê? A primeira paridade dela está com uma paridade fraca. Tá com uma paridade fraca para a sua taxa de juros. Mas quando a gente vai analisar um contexto geral, a gente tem que entender toda uma premissa por trás do mercado. Como, por exemplo, quem é que vale mais? Euro ou USD? Euro. O euro vale mais do que o USD. Ainda que a reserva seja o USD, tudinho, tal, mas o euro vale mais. Aí vem a próxima mudança, que acontece mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Dia 17. Bem aqui. Olha lá. A próxima mudança acontece aqui, ó. Dia 17. Tamo junto. Valeu, Marcelo. A próxima mudança acontece aqui. Dia 17 do 4. Foi para 2,40 / 4,50. Qual é a premissa disso? Euro está mais barato do que o USD. O que é que tem de estar acontecendo? Uma queda no euro USD. Uma queda nessa moeda aqui, euro USD. Certo? Uma queda nessa moeda aqui, euro USD. Então vocês vão pegar esses ativos e vão comparar, fazer a comparação. E vocês vão colocar uma linha vertical quando essa mudança aconteceu. Quando essa mudança de juros aconteceu. Foi aqui? Foi aqui. Perfeito. O que é que eu vou levar mais em consideração, David? Tem algumas outras questãozinhas que vocês vão levar em consideração. Então, quando isso aqui aconteceu, vocês vão basicamente aguardar o quê? A gente vai procurar por uma região de resistência. Vamos usar essa expressão. Ou uma região de suporte. Então, houve a primeira mudança, que foi aqui. Quando chega aqui, eu vou procurar por uma região de, entre aspas, suporte. O que seria isso? Essa quebra de swing high, volta até patamar aqui, ó, para então estar concominando em quê? Em uma compra. Quando aconteceu a outra mudança aqui, qual a leitura que eu tenho? É a leitura de que o USD / euro vai começar a cair. Então eu vou procurar barra o quê? Uma região de resistência. Para trabalhar vendido aqui. Em uma taxa mais macroeconômica. E se eu quero fazer algo além do que isso, o que é que eu faço? Eu tenho essas informações do Banco Centrais e o que é que eu opero muito?
que eu vejo muito vocês operando? Isso daqui, ó. E eu também opero. Quando foi a última mudança? Dia... Ctrl V. 18/12. 18/12. Tava 4,75. Ó. Banco Central Americano. Vamos entender isso aqui. Em 11 do 7 de 24, teve uma queda para 4,75. Em 19 do 9 de 24, teve outra queda para 5. Estava 5,50. Reparem, a taxa de juros como é que ela está, ó. Subindo. Chegou no ápice aqui em 2023, 5,50. E então ela está começando o quê? A decair. O que é que tende a estar acontecendo aqui? Tende as pessoas estarem tirando dinheiro daqui para estarem alocando em outros locais. Uma leitura bem simples. 5,50, 5. Dia 19 do 9 de 24. 19 do 9 de 24. 19 do 9 de 24. Aqui. A outra mudança. 19 do 9 de 24. 11 do 7. Não. Peraí. 19 do 9 de 24. Aqui agora. 19 do 9 de 24. 7 do 11. 7 do 11. 7 do 11 de 24. Bem aqui. Então reparem o que aqui, pessoal. Aqui, uma queda de taxa de juros. O que era normal? Uma queda. Aqui, outra taxa de queda, outra taxa de juros anunciada em queda. O que é normal? Uma queda. Outra taxa de juros em queda. O que era normal? Uma queda realmente. Só que vocês veem 3 anúncios onde a taxa de juros ela caiu e o preço continuou subindo. O que é isso aqui? É basicamente uma movimentação de manipulação. O algoritmo manipulando. Porque quando vocês vão olhar e ver isso daqui, ó, vocês conseguem ver o ME, MY, MYM em uma nítida manipulação aqui depois, ó. Onde ele basicamente renova topo e aqui ele não renova. Aqui ele não renova topo. São leituras um pouco tanto quanto basilares, mas que precisam de um tanto quanto de atenção. Por quê? Em um anúncio de taxa de juros caindo, você tem que entender todo um contexto por trás. Aqui, tecnicamente, se você fossem levar no 1 a 1, era para o mercado estar caindo. Aqui também. Só que a gente entende e tem uma aula sobre qualitatividade. O mercado vem quebrando níveis de swing high. Quebra nível de swing low aqui. Quebra nível de swing high aqui. Nível de swing high. Nível de swing high. Nível de swing high. Então, nível de swing low. Depois do anúncio da taxa de juros, ó.
O que era para ser esperado aqui? Esse anúncio de taxa de juros acontecendo. Você aguardar a quebra de um swing low aqui, ó, para trabalhar a favor do que essa taxa de juros estava falando. Quando isso não acontece, te passa uma mensagem, ó, isso aqui é pegadinha. Quando sai essa nova taxa de juros aqui, que cai, o que é normal de acontecer? O que é que tem de acontecer? Essa quebra desse swing low. Quando isso não acontece, pegadinha. Quando sai a próxima taxa de juros, aí sim está condizente. Saiu a próxima taxa de juros, da queda, quebra do swing low. Então começa-se a o quê? A queda. Então, esses lastros de anunciação de taxas de juros são ótimas oportunidades para vocês estarem procurando o quê? Pontos para estarem fazendo uma operação barra macro e pontos para vocês estarem meio que se precavendo de mentiras que o mercado tende a estar fazendo, tá, pessoal? Então, o site é esse aqui, Global Weights. Não tem muita coisa para os senhores fazerem. É pegar realmente as taxas de juros, fazer um dever de casa de anotar as taxas de juros. Vocês não precisam estar olhando toda hora. Isso aqui é uma vez ali, perdida ou outra. Vocês, peraí, vamos ver como é que está essa taxa de juros aqui. Vamos entender esse mercado que eu estou entrando aqui. Eu estou no mercado americano. Vamos entender como é que está aqui a perspectiva do Banco Central americano no que ele diz respeito à taxa de juros. Então eu entendo que o mercado ele vinha de uma crescente de taxa de juros, chegou no mês 7, dia 26 de 2023, a partir daí ele começou a cair a sua taxa de juros. Tá? Então o que é que acontece aqui? O que é normal de se acontecer é que o mercado comece a procurar uma desvalorização. E se essa desvalorização não é mostrada inicialmente aqui no gráfico, alguma pegadinha está sendo trollada. Ou seja, eles estão imprimindo grana aqui, estão desenhando grana aqui, para então irem buscar do lado contrário. Tá, pessoal? Então, basicamente, a aula sobre taxa de juros. É isso que vocês precisam, basicamente. Estarem cientes, caso que vocês operem Forex. Vocês fazem esse papel de casa, pegar a moeda que vocês operam, vejam as taxas de juros, comparem e entendam o que é que está acontecendo em uma perspectiva macroeconômica de taxa de juros. A minha taxa de juros, ela está apontando um mercado mais altista ou mais baixista? Porque ali vocês vão ter um parâmetro quantitativo. E então, a partir daí vocês começam a linkar com a qualitatividade, tá? Então, tamo junto. Valeu. Se caso alguém tenha alguma dúvida, é só comentar, a gente troca uma ideia. Mas eu acho que deu para vocês entenderem aí sobre essa questãozinha da taxa de juros. Forte abraço para vocês. Já publico aí as duas aulas para os senhores estarem reassistindo.